Atualizações críticas coronavírus. Cobra, 15 de abril de 2020. Jack Dorsey, cofundador e CEO do Twitter, acenou para nossa meditação no momento exato em que a meditação começou. Nós literalmente saturamos o campo quântico planetário com a nossa intenção concentrada e unificada, influenciando o campo geomagnético. Link para a manchete: meditação global em massa coincide com o pico no campo geomagnético da Terra, abaixo. Nossa meditação provou que, se houver intenção concentrada suficiente e se a visão for forte o suficiente, a parte desperta da população da superfície poderá agir em união. Isso significa que, quando o evento acontecer, muitos dos trabalhadores da luz e guerreiros da luz da superfície poderão ser incluídos em certas operações das forças da luz que antes eram consideradas fora dos limites. As forças da luz darão instruções diretas para isso quando for a hora certa. A nossa meditação foi capaz de conter a propagação do vírus. O número de novas infecções em todo o mundo atingiu o pico em 4 de abril, pouco antes da meditação, e está em declínio desde então. Também conseguimos estabilizar adicionalmente a linha do tempo positiva da ascensão, que interromperá os planos da nova ordem mundial para o despovoamento em massa. O seu plano tem 3 fases: A. Liberar o vírus. B. Travar a economia. C. Despovoar. A fase C nunca acontecerá, portanto não precisamos entrar em detalhes. A segunda fase terá efeitos limitados e agora examinaremos mais os detalhes da primeira fase do plano. Esse plano foi finalizado por Bill Gates, David Rockefeller, George Soros, Michael Bloomberg e outros em uma reunião em Manhattan em 2009. Link para manchete: notas do primeiro clube bilionário. Clube bilionário em tentativa de conter a superpopulação. Abaixo. A criação real do vírus foi uma cooperação internacional de laboratório dos Estados Unidos, Canadá e China, com as fases finais da criação do vírus em Wuhan. Links abaixo. Manchete: arma biológica coronavírus. Como a China roubou o coronavírus do Canadá e o transformou em uma arma. Manchete: a trilha que leva aos laboratórios Wuhan. Manchete: arma biológica escapou do laboratório de Wuhan. Manchete: nenhum macaco reaqueceu um burrito congelado. O que o The Expanse nos diz sobre a pandemia Covid-19? A conexão com o biolaboratório de Wuhan é algo que a China deseja suprimir. Manchete: China reprimiu pesquisas sobre coronavírus, sugerem páginas excluídas. E algo que a administração Trump quer investigar. Manchete: Trump quer trabalhar diretamente com o Instituto de Virologia Wuhan. E alguns processos já estão acontecendo. Links abaixo. Manchete: processo de 20 trilhões de dólares contra a China. Grupo dos Estados Unidos diz que o coronavírus é uma arma biológica. Manchete: Índia arrasta a China a tribunal internacional pela guerra Covid-19. Segundo fontes, a criação do vírus envolveu equipes sob supervisão de Bill Gates. Frank Plummer, um ex-diretor do biolaboratório canadense que estava envolvido na criação do vírus, estava diretamente envolvido na criação do vírus. Era uma vítima controlada pela MK-Ultra da Cabala. Estava desenvolvendo o vírus contra sua vontade e foi morto pela Cabala antes que ele pudesse falar demais. Mistério envolve a expulsão de pesquisadores chineses de um laboratório canadense. Manchete: sequência de DNA M-tuberculose no HIV-CoV desliga o cérebro e o papel oculto coreano em Wuhan, parte 10. Manchete: Covid-19, atado ao HIV, tem como alvo os testículos humanos. Sua sequência de DNA M-tuberculose bloqueia o sistema imunológico. Segundo fontes, Anthony Fauci também estava envolvido na criação do vírus. Link para a manchete: bem-vindo à Guerra dos Boeres. Anthony Fauci e Glicoprotein 120. Enquanto os pleiadianos foram capazes de conter a cepa chinesa do vírus, os agentes da Cabala injetaram 3 cepas diferentes do vírus na Coreia do Sul, Irã e Itália. As cepas coreanas e iranianas foram contidas, mas a italiana não, e agora é responsável pela grande maioria das infecções em todo o mundo. Aqui é interessante notar que nenhum dos cerca de 60 membros da minha equipe de trabalhadores da luz em Wuhan foi infectado. Eles estavam usando o protocolo Common RCV Stardusts
diariamente. A Cabala ordenou aos países da União Europeia que mantivessem as fronteiras com a Itália abertas e o surto se espalhou por toda a Europa. E mais tarde, com voos direto de Milão para Nova York e também para os Estados Unidos. A Cabala também projetou para que os testes de coronavírus ficassem indisponíveis nos Estados Unidos por tempo suficiente para que a infecção pudesse se espalhar e se opuseram às restrições de viagem. Links abaixo. Manchete. Agora está claro que Fauci está tentando privar a América de uma cura para o coronavírus. Manchete. Como o crime organizado está espalhando o Covid-19 e arrecadando dinheiro. Isso permitiu que Bill Gates, Anthony Fauci, Tedros Adhanom, George Soros, Jared Kushner, Jian Zemin e outros desenvolvessem seus planos de vacinação global e bloqueios de 18 meses. Links abaixo. Manchete. Enorme. O brilhante Dr. Shiva, inventor do e-mail, descreve as conexões entre Bill Gates, Dr. Fauci, a OMS e o CDC, relevantes para a pandemia de coronavírus. CDC é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Manchete. Bill Gates e George Soros fazem parceria com a China na vacina contra o coronavírus. Manchete. Dr. Anthony Fauci traçou o Plano Global de Ação para Vacinas com Bill Gates antes de pressionar o pânico do Covid e duvidar dos tratamentos com hidroxicloroquina. Manchete. Exclusivo. O coronavírus da China está vinculado ao ex-líder do Partido Comunista Chinês, a sua família e a Soros Investment. Isso surpreende alguém? Bill Gates é o cérebro por trás disso, tentando microchipar a população. Manchete. Bill Gates e MIT desenvolvem novo ID de tatuagem para verificar as vacinas. Manchete. Nanochips e poeira inteligente. Nova face perigosa da agenda de microchips humanos. Bill Gates tinha uma forte ligação com Jeffrey Epstein. Manchete. Bill Gates voou com Jeffrey Epstein no Lolita Express em 2013, com o homem cuja instituição de caridade visa capacitar jovens garotas a ingressar no pedófilo em série 4 anos depois que ele deixou a prisão. Tedros Adhanom, chefe da OMS, também tem um passado muito sombrio. Manchete. Os crimes de Tedros Adhanom. Manchete. Quando Tedros move os lábios, Pequim fala. Todas as pessoas acima mencionadas têm um forte interesse financeiro em propagar o vírus e depois desenvolver uma vacina. Manchete. Bill Gates comprou o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças? Manchete. O presidente Donald Trump está lutando para encontrar uma solução médica para o coronavírus a curto prazo, expressando esperança de que o medicamento anti-malária, cloroquina, hidroxicloroquina, possa ajudar pacientes que sofrem do vírus chinês. Manchete. Por que a França está escondendo uma cura antivírus barata e testada? E manipular os dados sobre o vírus? Manchete. Garra de poder sem precedentes. Manchete. As previsões de saúde são politicamente motivadas. Há uma forte oposição a seus planos, e Robert Kennedy Jr., um membro da linhagem Kennedy White Nobility, foi ameaçado indiretamente, pois 2 de seus parentes foram mortos para fazê-lo parar o seu trabalho antivacina. Link para Manchete. Manchete. Ligado ao desaparecimento da neta do RFK? Bill Gates reivindica crédito por impedir que a comissão de vacinas da RFK Jr. avance. Em vez disso, Robert Kennedy Jr. está revidando, expondo Gates. Manchete. Agenda Global de Vacinas de Gates. Uma vitória para a indústria farmacêutica e vacinação obrigatória. A petição por investigações sobre a Fundação Bill e Melinda Gates por negligência médica e crimes contra a humanidade a seguir também está se tornando viral, e você pode assinar se sentir que assim deve fazer. E agora, a facção Bill Gates, a Cabala, já está perdendo. Manchete. Major. Planos de reabertura. O cirurgião-geral dos Estados Unidos, Adams, despeja o modelo de contágio preditivo da Gates, com informações médicas mais confiáveis e evidências sobre o lançamento do coronavírus. Manchete. Fatos sobre o Covid-19. Manchete. Covid-19. Dentro dos hospitais e por que o bloqueio? Juntamente com algumas perspectivas alternativas sobre o vírus. Manchete.
Apelo bombástico do médico da UTI de Nova York. Covid-19 é uma condição de privação de oxigênio, não de pneumonia. Os ventiladores podem estar causando danos aos pulmões, não ao vírus. Manchete: a exposição do 5G pode alterar a estrutura e a função da hemoglobina, fazendo com que os pacientes com coronavírus morram por privação de oxigênio? Parece que estamos muito mais próximos da imunidade do que pensávamos, e a pandemia pode acabar em breve para sempre. Manchete: teste de anticorpos em Chicago. 30 a 50% dos testados para a Covid-19 já possuem anticorpos, diz relatório. A Suécia, que não impôs bloqueios, está passando bastante bem pela pandemia. Manchete: uma comparação entre o bloqueio britânico e a Suécia não bloqueada. Em relação à segunda fase dos planos da Cabala, o colapso da economia, já se fala no mainstream sobre um jubileu da dívida. Link para manchete. Manchete: jubileu global aparece à medida que o G20 finaliza o programa de alívio da dívida para os países mais pobres do mundo. E a distribuição em massa da riqueza pelo Fed. Manchete: presidente da Virgin Galactic. Fed deve doar $500 mil a todos os americanos. O que não seria tão difícil de fazer se desconsiderássemos a consequente hiperinflação, pois o Fed poderia facilmente imprimir o dinheiro. Links abaixo. Manchete: Kashkari diz que o Fed tem uma quantidade infinita de dinheiro. Nós o criamos eletronicamente. Manchete: assista. Powell diz ao mundo: não há realmente limite para o que o Fed pode fazer. A situação atual do coronavírus está se tornando cada vez mais uma iniciação global para o próximo nível de evolução no processo de ascensão planetária. Manchete: à medida que o coronavírus varre o mundo, nosso planeta está à beira da evolução. Com os pleiadianos cada vez mais envolvidos, este vídeo das naves-mães pleiadianas foi gravado em 26 de março. Link do vídeo a seguir. Ele mostra uma pequena frota de naves-mãe pleiadianas, cada uma com cerca de 11 km de comprimento, que vinha do lado mais distante da Lua e depois atravessava a cratera de Endymion, em uma órbita lunar baixa, LLO, a cerca de 48 km acima da superfície lunar, projetando sombras no terreno lunar. Essas naves-mãe são assim. A principal frota pleiadiana pôde usar o portal conjunto Pleiades-Vênus em 4 de abril e agora está posicionada no sistema solar interno, totalmente pronta e operacional, pronta para ajudar na libertação planetária. Eles também estão desenvolvendo uma versão mais avançada da tecnologia Stardust, que tornará o vírus menos letal e perigoso. Já existem relatos de fontes médicas credíveis de que o vírus sofreu uma mutação em uma cepa menos perigosa. Não tenho liberdade para divulgar nenhuma informação sobre as atuais operações de libertação planetária. A única coisa que posso dizer é que, quando as prisões em massa realmente acontecerem, notícias sobre elas serão divulgadas pela grande mídia. A guerra ainda não acabou e precisamos continuar segurando a luz.